Shalom, olá, eu sou Israel, você está no canal Escatologia Fácil e nós aqui discutimos sinais da volta do Senhor Jesus. Você já sabe, esse é um canal que preza pela verdade, unicamente pela verdade, nada além da verdade. Hoje nós queremos começar a pontuar textos escatológicos contidos nas Escrituras. Fique conosco, certamente você vai aprender e crescer, ou pelo menos agregar ao seu conhecimento mais algum detalhe. Nos acompanhe. Textos escatológicos, um tema que corresponde a 35% do conteúdo bíblico. Esse é o nosso assunto de hoje. E hoje eu quero pedir a você, antes de começarmos, que você dê o seu like e também faça a sua inscrição e indique esse canal para outras pessoas. Por quê? O YouTube faz uma leitura, pessoal. E essas mensagens que vocês mandam, juntamente com o like que vocês dão, a inscrição que vocês fazem, comunica ao YouTube que o nosso canal é de relevância e que o assunto é importante. Então ele vai comunicar a outras pessoas de que devam assistir o nosso canal. Então nos ajude nisso, é de graça, não custa nada, não vai prejudicar você em coisa alguma. Então deixa aí o seu like e também o seu comentário e principalmente inscreva-se neste canal. Textos escatológicos. Eu tenho sempre dito aqui que os textos bíblicos escatológicos correspondem a 35% de todo o conteúdo bíblico de uma Bíblia canonicamente falando, evangélica, protestante. Porque a Bíblia católica, pessoal, ela tem um número a mais de livros que foram acrescidos depois da Reforma Protestante. No período chamado período de Contra-Reforma, onde a igreja buscava argumentos para rebater, para combater a mensagem de Martim Lutero, que havia conquistado muitos corações, a igreja incluiu livros para que pudesse haver uma discussão fora do âmbito daquilo que a própria igreja já havia estabelecido como livros canônicos aceitos canonicamente. Bem, na nossa Bíblia, na Bíblia evangélica, nós temos 66 livros e desse total 31.102 versos. O que nós vamos encontrar como o livro, a mensagem central da Bíblia, está no Salmo 118, no verso 8. Então nós vamos encontrar 1.188 capítulos na nossa Bíblia. Desse total de 31.102 versos, nós temos 11.000 que vão falar sobre escatologia. A palavra escatologia significa doutrina das últimas coisas. Não necessariamente fala apenas da volta de Jesus. Já seria suficiente para nós saber a volta de Jesus e saber os detalhes da volta do Senhor Jesus. Mas a escatologia aborda também a vida após a morte, o destino do homem, as consequências do pecado e uma série de outras coisas que estão nesse período futuro, ou seja, dizem respeito a um período após a nossa vida, um período futuro que vai aplacar a toda a humanidade e todos terão que prestar contas diante do Senhor, como diz a palavra do Senhor, todos estarão diante do trono branco do Senhor e terão que dar conta de si mesmos a Deus. A escatologia vai abordar todos esses temas, então nós temos aí um leque imenso de assuntos escatológicos dentro das Escrituras. Nós queremos começar hoje com o nosso primeiro texto. Nós vamos buscar 1 Tessalonicenses. Deixa eu explicar a vocês por quê. Porque 1 Tessalonicenses vai abordar a nossa esperança, a nossa maior esperança. Qual é a nossa maior esperança? Daqueles que estão mortos ressuscitarem e aqueles que estão vivos no dia da vinda do Senhor serem arrebatados. Então deixa eu explicar para você como vai fluir, como vai acontecer o nosso estudo dentro dessa pasta de estudos chamado versículos escatológicos da Bíblia. Nós tentaremos trabalhar versículo, lendo e refletindo sobre cada verso. Então os estudos poderão demorar mais, outros menos, porque nós queremos ler os versos e tentar entender as palavras que estão contidas nele. Eu tenho dito sempre ao pessoal do seminário, aos meus alunos do seminário, que é muito importante que a gente aprenda a ler a Bíblia de uma maneira um pouco diferente. Que a gente não venha ler a Bíblia lendo frases
Durante algum tempo nós aprendemos a uma leitura chamada leitura dinâmica, ou seja, pessoas desenvolveram uma técnica para nós podermos ler muito mais. Isso é muito importante em uma era em que o conhecimento e a necessidade do conhecimento aflora no coração das pessoas. Isso está profetizado no livro de Daniel. A ciência se multiplicaria. Esse aumento da ciência obriga as pessoas a uma busca de conhecimento muito maior. Para você ter ideia de como o conhecimento se multiplicou e as informações cresceram, se nós pegássemos aqui o imperador romano César Augusto, nós pegaríamos toda a sua vida, toda a sua bagagem de conhecimento e nós poderíamos dizer que uma criança de 12 anos tem hoje todas as informações que o imperador César Augusto teve em sua vida. Isso é uma coisa absurda. Ou seja, a ciência se multiplicou, as informações chegam muito facilmente até as pessoas e uma geração hoje, um tempo de informação hoje é muito mais curto. As pessoas cada vez mais têm mais informação e, consequentemente, menos conhecimento dessa informação. Temos informação sobre tudo. Uma criança hoje de 12 anos tem acesso a informações que eu na minha infância jamais poderia imaginar que teria, e eu na minha fase adulta talvez ainda não chegue a ter a informação que no futuro uma criança de 12 anos poderá ter. Então esse aumento da informação nos levou a buscar uma leitura dinâmica, uma leitura rápida, para a gente poder ler muitos livros. Mas ao ler a Bíblia, você tem que entender que você tem que ler a Bíblia diferente. Você tem que ler a Bíblia pausadamente, você tem que ler a Bíblia com parcimônia, você tem que ler a Bíblia com atenção, você tem que ler a Bíblia com cuidado. Às vezes as pessoas me perguntam, nos exames teológicos que faço parte, quantas vezes eu já li a Bíblia. E às vezes eu digo, em todo o meu ministério, talvez 3 vezes, mas a minha leitura bíblica, de ler a Bíblia inteira de capa a capa, talvez 3 vezes, talvez um pouco mais ou um pouco menos. Mas isso não significa que eu não conheça o que eu li, porque muito diferentemente de pessoas que leram a Bíblia diversas vezes, eles não estudaram a Bíblia. Agora, quantas vezes eu me detive em um verso para poder estudá-lo? Dezenas, talvez centenas de vezes naqueles versos mais conhecidos de todos nós. Por quê? Há uma diferença muito grande entre ler e conhecer, ler e entender. Então é muito importante que aqui você aprenda, e eu ensino isso sempre, que você aprenda a ler palavra por palavra e depois compõe uma frase, ou você leia letra por letra, depois compõe uma palavra e depois compõe uma frase. E por que essa preocupação? Porque nós estamos lidando com 2 línguas profundas e intensas. O hebraico é a língua do saber de Deus, é a língua da revelação divina, enquanto que o grego é a língua do conhecimento humano, da ciência, da análise humana, dos questionamentos humanos, da filosofia, do pensar humano, que não é pequeno só porque é pensar humano. Para nós é grande. São as conclusões que chegamos a partir de análises de coisas profundas e sérias de Deus. Enquanto que no caso do hebraico, essas conclusões, poderíamos dizer, vêm do próprio Deus. Então o hebraico se torna maior do que o grego nesse sentido, porque ele se torna uma língua que fala da revelação do coração de Deus. Então assim nós vamos estudar os nossos estudos daqui em diante sobre os textos escatológicos. Começando por 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 13 em diante. Nós vamos abordar aqui a nossa maior esperança, a volta do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja e também a ressurreição dos mortos. Mas não iremos entrar em detalhes do arrebatamento e nem em detalhes da ressurreição dos mortos. Nós iremos apontar a nossa esperança e fazer uma análise do texto em si. Depois vamos fazendo cada texto e você vai entender o caminho facilmente. Bem, começamos esse texto porque se trata da nossa maior esperança, mas começamos esse texto porque entendemos que nós estamos vivendo um tempo que está chegando ao fim. E se nós deixarmos esse texto para o futuro, pode ser que não haja tempo para você ouvir e crer no que essa palavra diz. Então a mim pareceu bem começar por este texto para que nos lembremos daquilo que os cristãos primitivos diziam. Você sabia que os cristãos primitivos, eles não diziam no seu cumprimento, eles não diziam a paz do Senhor Jesus,
eles diziam Maranata, eles diziam essa palavra que carrega o sentido de desejo de ver o Senhor Jesus novamente, desejo de viver a volta do Senhor Jesus. Esse era o cumprimento que os irmãos usavam. Só depois de alguns séculos é que a igreja passa a usar esse termo, que eu acho maravilhoso, a paz do Senhor Jesus. Embora para os pastores e líderes, o apóstolo Paulo nos aconselha a nos cumprimentar com a graça, a paz e a misericórdia do Senhor. E quem é obreiro e pastor sabe o quanto necessitamos da misericórdia do Senhor. Vamos então ler 1 Tessalonicenses 4,13 e vamos fazer alguns comentários. O tema de hoje, o que nós devemos esperar, segundo 1 Tessalonicenses. Verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para não vos entristeçais com os outros que não têm esperança. Eu preciso ler palavra por palavra. Não queremos que sejam ignorantes. Primeiro eu preciso citar a você que o apóstolo Paulo não está nos ofendendo. Ele está dizendo, eu desejo que você não ignore os fatos. Eu desejo que você não ignore a verdade. Eu não desejo que você não despreze a verdade. É nesse sentido. É o mesmo sentido que ele usa em 1ª Carta aos Coríntios, no capítulo 12. Antes nós éramos guiados por ídolos mudos, mas agora eu quero que você não ignore a verdade. Não seja ignorante, porque agora nós somos guiados pelo Espírito Santo. Então você tem que estar atento às informações. Não queremos que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. A palavra dormem está referindo-se aqui ao estado mortis de um cristão ou de alguém que morreu em Deus. Porque veja, a morte nos assusta, mas o sono não nos assusta. O sono nos traz a ideia de descanso, enquanto a morte nos dá a ideia de desconhecido. A morte nos promove choro, angústia, saudade. O sono, basta esperar que o indivíduo vai acordar. Então a palavra do nosso Deus está usando uma palavra para poder esboçar, para poder expressar esse sentimento de quem está morto em Cristo Jesus. Quem está morto em Deus, em Cristo Jesus, no sentido de creu no Senhor, ele está como quem dorme, ele está descansando. Nós sabemos que o Senhor, no último dia, chamará aqueles que morreram há séculos, há milênios, para a vida. E, obviamente, não existe um corpo, então o Senhor dará um corpo novo transformado para eles. Ou seja, os corpos dos mortos decompõem-se, mas o estado mortis, a condição morte, é de quem está dormindo, ou seja, está descansando. Então, essa afirmação aparece em João, capítulo 11, do verso 11 até o 14, no que diz respeito à morte de Lázaro, o amigo de Jesus. Jesus recebe a informação de que Lázaro está doente, espera um pouco e depois ele diz aos seus discípulos exatamente a seguinte frase: nosso amigo Lázaro dorme. Os discípulos então dizem, Senhor, se ele dorme, não há problema nenhum a gente demorar um pouco mais ou ir depois, porque nós iremos lá apenas porque ele dorme. Mas o Senhor termina João capítulo 11, no verso 14, dizendo, disse claramente, ele está morto. Então, por que Jesus disse claramente? Porque eles entenderam que Lázaro dormia. Então, é muito importante que nós venhamos a entender que o estado mortis é um estado de descanso para aquele que está em Deus, enquanto é um estado de agonia e de tristeza para aqueles que estão sem Deus. Então, aí chama-se dormir ou descansar. Existe a doutrina do sono da alma, que nós podemos discutir em outro estudo, não é o nosso objetivo aqui, que vai defender a ideia de que as pessoas estão de fato dormindo e serão acordadas no dia do Senhor. Mas não nos parece isso por meio de parábolas, ensinamentos de Jesus e a palavra de Jesus dita na cruz a um ladrão que creu nele naquele dia e o Senhor disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então veja, ele estaria com o Senhor no paraíso não dormindo, mas tendo algum tipo de comunhão com o Senhor. Continuando a nossa leitura de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no verso 13, para que não vos entristeçais como os que não têm esperança. Aqui está aquela palavra que eu disse a vocês, que a igreja primitiva carregava. A igreja primitiva carregava a palavra Maranata. A esperança era ver o Senhor Jesus de novo, encontrar-se com o Senhor, como o próprio Tomé desejou profundamente ver o Senhor, e o Senhor voltou para vê-lo, porque o Senhor teve interesse em mostrar-se a ele. Então Tomé disse, se eu não vir, não tocar em sua ferida,
então não irei crer. Tomé não era um incrédulo. Tomé estava de alguma forma ferido pelo fato de não estar presente na hora da ressurreição. Jesus então volta para Tomé e manda ele tocar em seu corpo e ver que as feridas, as chagas foram reais em seu corpo. Aqueles que não têm a esperança da ressurreição vivem a tristeza desse tempo. Então a desesperança abate o coração do crente. É importante que o apóstolo Paulo está dizendo, essas palavras de morte, ressurreição e arrebatamento não são para nossa tristeza, mas para nossa alegria, para nos dar esperança, para alimentar a nossa esperança. Receberemos um mundo melhor depois desse mundo. Versículo 14. Que se cremos, e eu gosto de chamar sua atenção para o se, a condicionante aqui é muito importante. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, também assim cremos quanto aos que dormem. Então você só precisa da fé. A fé é um firme fundamento das coisas que não se veem, a certeza das coisas que se esperam. Mas eu gosto de definir a fé com um outro argumento. Eu costumo dizer, a fé é acreditar que existe um chão quando você não vê nada, acreditar que existe uma porta quando você só vê muros e paredes. Então a fé, ela está estabelecida sobre o desafio de acreditar em Deus. O apóstolo Paulo, então, está argumentando isso com cada um de nós. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também os que dormem, Deus nos trará juntamente com ele. Então você precisa entender que se você crê, você tem que alimentar essa esperança no seu coração. Você vai voltar com Jesus Cristo, vai estar ao lado do Senhor Jesus Cristo. Mas há uma outra palavra no verso 14 que é extremamente importante, trazer juntamente com ele. Então veja, se nós cremos que Jesus ressuscitou e morreu e ressuscitou, e assim também os que dormem, Deus, mediante Jesus, os trará a trazer juntamente com ele. Isso significa que nós, os que morrermos, os que formos ressuscitados, arrebatados também no dia da vinda do Senhor, iremos subir para um propósito. E depois desse propósito, desceremos juntamente com ele. Então nós precisamos entender que o descer do Senhor para todo mundo, para todo o universo, é uma situação bem diferente do encontro do Senhor com a sua igreja e com os salvos no dia da trombeta tocar. Porque aqueles que receberem a convocação para subir, recebem para poder descer com ele, para que ele possa ser visto juntamente ao lado de toda a sua igreja e seus anjos, por todos aqueles que o criticaram e falaram e murmuraram e atacaram o seu santo nome. Então, todos os que dormem serão ressuscitados e aqueles vivos serão arrebatados para descer juntamente com ele. Haverá um encontro nas regiões celestiais e depois desceremos juntamente com o Senhor. Então diz assim o verso de número 15, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Não é coisa da nossa cabeça. Não é uma escola escatológica que entendeu isso e a gente está defendendo a escola escatológica. Nós temos que parar com esse hábito de achar que tudo é a escola que nos ensina. A escola bíblica nos ensina também. E existe uma palavra de Deus que tem um argumento muito maior e muito mais forte do que qualquer outro argumento. Então a palavra do nosso Deus diz isso, e o apóstolo Paulo está dizendo, dizemos-vos isto pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos garante que os que morreram em Cristo serão ressuscitados, os mortos transformados, arrebatados, e haverá um encontro com Cristo nos ares para descermos com ele, juntamente com ele. Essa deverá ser a sua e a minha esperança. O verso de número 15 ainda continua dizendo, de modo algum precederemos os que dormem. E a palavra diz respeito aos que ficarem vivos, de modo algum irão preceder os que dormem. É muito importante que você entenda que o arrebatamento e a ressurreição acontecerão em um momento muito próximo do outro, porque será um momento de uma contagem de tempo que a gente não vai conseguir estabelecer essa medida aqui agora. Mas os mortos em Cristo serão ressuscitados e logo depois aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. Mas isso vai acontecer quase que simultaneamente. Contudo, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, é justo. Eles aguardam esse momento de glória, de glorificação, de galardão, há mais tempo do que nós.
e aqueles que estiverem vivos serão então transformados e arrebatados. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado e a voz do arcanjo, com o som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então veja, o Senhor mesmo. Essa palavra é muito importante porque a fé de muitas pessoas no cristianismo hoje é um pouco duvidosa. Algumas pessoas dizem que o Senhor Jesus manifestou-se Pai, depois ele se manifesta Filho e agora se manifesta Espírito. Não há três pessoas, mas apenas uma pessoa manifesta em três estereótipos, em três personagens ao longo da história. Hoje nós teríamos então o Espírito Santo. Bem, se nós temos o Espírito Santo, então Jesus já voltou. Mas o que a palavra do nosso Deus diz nos remete à palavra do Senhor em outro texto que iremos analisar em outro momento, onde dois varões aparecem ao lado dos discípulos de Jesus, cerca de 500 irmãos, que veem Jesus subir ao céu, e eles dizem àqueles 500 irmãos, segundo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do mesmo modo que viste subir, este mesmo Senhor voltará com poder e glória. Este mesmo que subiu. Jesus, ao subir ao céu, ele disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, vos enviarei outro, Parácletos, outro semelhante, que estará convosco, ele vos guiará a toda a verdade e vos conduzirá a mim. Então essa palavra de Jesus também é poderosa, porque ela está dizendo que Jesus está à destra do Pai e o Espírito está aqui nos guiando. Logo, aquele que virá, como diz o verso de número 16, o Senhor mesmo, diz o apóstolo Paulo. Ou seja, a volta de Jesus será visível, todo olho verá, a volta de Jesus será corpórea, ele voltará no seu corpo glorificado e será a volta pessoal, será a pessoa do Filho voltando. O mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, voz de arcanjo, soada a trombeta. Vale a pena a gente lembrar que essa trombeta não está relacionada entre as 7 trombetas do Apocalipse. Essa trombeta é uma trombeta de convocação, uma santa convocação aos céus para descer com Jesus, aos céus para fazer as suas fileiras de exércitos celestiais para descerem. Não está relacionada às trombetas que são de anúncio de catástrofes, mas as trombetas tocadas no céu para uma santa convocação para que os anjos, santos anjos de Deus, desçam em comitiva juntamente com ele. Depois vem o verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor, assim estaremos para sempre com o Senhor. Os vivos serão arrebatados juntamente, então é quase que simultâneo, o encontro será nos céus, nas regiões celestiais, quase que simultaneamente, juntamente, e essa igreja que também está aqui, os tementes ao Senhor de todos os povos, línguas e nações, que serão arrebatados, se encontrarão com aqueles que foram ressurretos e ali estarão com o Senhor, e a palavra do nosso Deus nos diz no verso 17, estaremos para sempre com o Senhor. Não haverá a menor possibilidade de uma nova queda, não haverá a menor possibilidade de uma queda na realidade. Estaremos para sempre com o Senhor. E a Bíblia diz então, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que essa palavra possa consolar o seu coração, confortar o seu coração e que você possa entender, mesmo que parcialmente, que a verdade do Senhor se cumprirá em nossos dias. Deus abençoe sua palavra e nós estamos aqui com 1 Tessalonicenses e viremos com mais estudos escatológicos, de textos escatológicos da Bíblia. Deus te abençoe. Shalom.